Júnior na área, TV FF, TV de futebol feminino. Pessoal, vou passar aqui para vocês uma ideia de uma competição que desde 2023, né, eu passei essa ideia para frente, passei para a Secretaria de Esporte de Xinguara, imaginando que o mesmo fosse colocar em prática. Né? Ele elogiou, gostou da ideia. A ideia inicial lá atrás, de 2023, era unir 3 secretarias de esporte, Xinguara, Sapucaia e Rio Maria, para promover uma competição exclusiva para o futsal feminino, né? Mas, assim, infelizmente o secretário não colocou em prática, né? Ele elogiou a apresentação, mas acabou não acontecendo, né, o torneio. Enfim, isso foi em 2023, nós estamos em 2025. Então a ideia agora mudou a ideia. A ideia agora é fazer essa competição de maneira particular, ok? A competição do torneio Tríplice Aliança tem a ideia de juntar apenas os times das cidades de Xinguara, Sapucaia e Rio Maria. É só para essas três cidades, tá? Nós sabemos até o momento que em atividade em Xinguara tem 4 times: Carajás, Top 10, Império e Garotas. A Dex e Real tá no talvez, porque estão naquela situação de ou vai acabar ou vai reiniciar. Então entra aqui como talvez. Em Sapucaia nós temos o Asa de Águia, que é uma escolinha, está em atividade. E o Panelinha é um talvez, porque está naquela situação se volta ou não. Em Rio Maria temos de certeza 3 times em atividades: Alcateia, Meninas da Vila e Arena. Esses são os times das 3 cidades. Perdão. Aqui são os contatos dos responsáveis por cada time. E aí vem o formato da competição. Como é que seria o formato dessa competição? A princípio, a ideia é iniciar com 8 equipes. Mas pode acontecer de ter mais de 8 ou até menos de 8. 6 times, 7 times, ou os 8 times. Ou mais, né? 9, 10. Mas a ideia inicial é fazer a competição com 8 times. Todos contra todos. Independentemente se vai dar menos de 8 ou mais de 8, vai ser todos contra todos. Não é grupo, como acontece na grande maioria das competições em grupo, né? Que é grupo e aí dá ali só 3 jogos ou 2 jogos para cada time. Aqui vai ser todos contra todos. Tempo único, primeira fase, tempo único de um tempo de 15 minutos. Porque todos contra todos, independentemente da quantidade de times, vai ser muito jogo e isso vai exigir muito fisicamente das atletas. E assim, isso vai dar também oportunidades para os seus técnicos colocar em quadra todas as suas jogadoras para jogar. Porque às vezes nas competições de 3 jogos na primeira fase ou 2, acontece aquelas situações de 2, 3, até mesmo 4 jogadoras não jogar a competição. Por quê? São competições de tiro curto e jogos muito decisivos. E aí você não tem como estar testando jogadora A, jogadora B. E aí, quando acaba o torneio, que você tem 2 ou 3 ou 4 jogadores que nem jogou 1 minuto, 2 minutos em quadra, aí começam aquelas reclamações, aqueles problemas internos. Eu já passei muito por isso na época do Unibol, quando eu tinha Unibol. Enfim, todos contra todos. Dá para colocar todo mundo para jogar, é só fazer planejamento. E aí, com 8 times, a gente coloca um G6 de classificação. O que é um G6 de classificação? Se você tem 8 times e é todos contra todos, os 2 primeiros colocados já vai direto para a semifinal. Eu estou usando o mesmo esquema do Campeonato Pernambucano. 8 times, os 2 primeiros vai para a semifinal. E aí o terceiro, o quarto, o quinto e o sexto colocado jogam um time de quartas de finais. Quartas de finais. Tá? Os vencedores dessas quartas de finais entram no tipo de um sorteio para poder enfrentar os times que já estão na semifinal. Né? Que já vai estar ali, jogo 1, o primeiro colocado no jogo 1, o segundo colocado no jogo 2. Os vencedores das quartas de finais entram no sorteio para ver quem enfrenta, né, o primeiro e o segundo colocado, que já estarão na semifinal, certo? E aí o tempo de jogo
primeira fase, tempo único de 15 minutos. Quarta de finais e semifinal, tempo único de 20 minutos, já aumenta um pouco. Só na final que aí vai ter 2 tempos, porém 2 tempos de 10 minutos. Lembrando que é muito jogo, isso vai exigir fisicamente das jogadoras. Por isso que os tempos são bem reduzidos, né, para não prejudicar nenhum atleta, né? E aí é planejamento do técnico, fazer tem que ser feito. Observação. A princípio, era para ser tudo só no domingo. Tá? Por que domingo? Porque domingo é um dia que a grande maioria das atletas e dirigentes estão de folga. Porém, é muito jogo. Então, é mais provável que a gente faça a competição em 2 dias. No sábado e domingo. No sábado, ali, finalzinho da tarde, e o domingo, o dia todo. Né? Ou seja, vai ter uma escola, a gente vai atrás de uma escola para poder colocar os times para poder descansar na escola, né? Dormir, tomar um cafezinho da manhã e depois ir para o jogo no dia seguinte. Por que só as 3 cidades? Sapucaia, que está no meio, Sapucaia não, Xinguara está no meio, Sapucaia e Rio Maria. São cidades que são muito próximas uma da outra, bem próximo. O tempo de viagem é de 30 a 40 minutos. Então a possibilidade desses times realmente virem participar aqui em Xinguara, o torneio vai ser aqui em Xinguara, é muito maior do que você chamar um time que é de uma cidade bem mais longe. Né? Bem mais longe. Esses times que são de cidade bem mais longe têm mais dificuldade para chegar aqui por causa de transporte. A questão do transporte é terrível. Mas como são cidades, essas 3 cidades são bem mais próximas, é bem mais fácil eles conseguirem vir para cá de maneira própria, sem depender muito de terceiros. Tá? Mas eu não descarto convidar 1 ou 2 times fora desse eixo. Eu não descarto a possibilidade de convidar 1 ou 2 times, mais provável um só, que seja fora desse eixo, tá? Atletas, tá? Cada time vai poder registrar 12 atletas na competição, no máximo 12, como acontece em outras competições. Reforços, apenas 2 reforços podem ser convidados para cada time. Porém, esses reforços têm que ser daqui, ó, ou Xinguara, ou Rio Maria, ou Sapucaia. Xinguara quer convidar reforço, ou Rio Maria, ou Sapucaia. Rio Maria quer convidar reforço, ou Xinguara ou Rio Maria. Sapucaia quer convidar reforço, ou Xinguara ou Rio Maria. Entendeu, né? O reforço tem que estar dentro dessas 3 cidades, Xinguara, Rio Maria ou Sapucaia. Demais regras são as regras normais que a gente tem por aí, podendo ser modificadas de acordo com a necessidade da organização do torneio. Premiação. Os semifinalistas já vão garantir R$200. Os semifinalistas já garantem R$200. Por chegar na semifinal, já tem R$200 garantido. Campeã, R$1.000. Vice-campeã, R$500. Melhor goleira. E a artilheira, R$100 cada. Divulgação. Usar todos os meios de divulgação pela internet. E utilizar as logomarcas dos patrocinadores, inclusive da TV FF, TV de futebol feminino. Custo total da premiação. Premiação semifinal vai dar R$800, porque é R$200 para cada. Campeã e vice-campeã, R$1.500. Mesários, são 2 mesários, cada um vai receber R$200, então dá R$400. Vamos pagar para os mesários. A grande maioria das vezes os mesários não recebem, então estou ali voluntariamente. E às vezes acontece que a situação do mesário não poder ficar até o final da competição. Mas se pagar, meu amigo, fica. Gandulas, vai ter 2 gandulas, cada um atrás de um gol. E eles vão receber aqui, ó, R$50 cada. Pega um menino ali um pouquinho mais velho, ó, te paga o X, mas tem que ficar até o final do jogo. Camisas para a organização. Vai ter 5 camisas patrocinadas pela TV FF, né, que no caso vão usar os mesários. O gerente da competição vai ter um gerente para gerenciar toda a parte externa, os bastidores, e os gandulas também vão usar.
Então, camisa, patrocinada pela TVFF, tabela de classificação, eu vou fazer uma tabela de classificação para poder rascunhar na tabela e vai estar colada na parede, bem grandão. Tem dúvidas? Dá uma olhadinha lá na tabela para ver como é que está a situação do torneio. Patrocinado pela TVFF. Artilheiro e melhor goleiro vai dar R$200, que é R$100 para cada. Troféu campeão, vice-artilheiro e melhor goleira, patrocinada pela TVFF. E valor total do custo, R$3.000. O custo total da competição, R$3.000. A gente só vai colocar em prática a competição quando conseguir chegar a esse valor aqui, de R$3.000. Chegamos nos 3.000, ótimo, vamos sentar, conversar com os clubes e fazer a competição, marcar o dia da competição, certo? Ou seja, conversando com o René e com a Maria Brígida, nós chegamos ali que na ideia principal, que no segundo semestre a gente consegue colocar essa competição em prática, lá para o segundo semestre. Se possível, no mês de agosto. Se possível, no mês de agosto. Né? Mês de agosto temos a Copa Rotary, uma competição de tradição, que antigamente, né, colocava ali o futsal feminino para jogar na competição. Porém, nos últimos anos, né, a administração do Rotary preferiu deixar o feminino de lado. A gente ficou sem essa competição no mês de agosto. Então, o torneio Tríplice Aliança está chegando aí para substituir a Copa Rotary exclusivamente para o futebol feminino, né, o futsal feminino. Tá? Questão de arbitragem. Conseguir a arbitragem com a Secretaria de Esporte sem custo. Independentemente da quantidade de times, a premiação é a mesma. Independentemente da quantidade de times, menos de 6, menos de 8, 8 ou acima de 8, vai ser a premiação é a mesma, mesmo valor. Tá? Um detalhe importante. Se der menos de 6 times, menos de 8 times, a gente vai fazer um G4 para classificar para a próxima fase. 8 times, G6. Acima de 8, por exemplo, deu 10 times, deu 10 times, a gente faz um G8, que é quarta de finais. Se der, deu 9 times só, a gente vai fazer só o G6, mantém o G6. Mas deu 10 times, G8. Mas por enquanto a ideia inicial é 8 times, né? Se der os 8, é G6 para a classificação. Vai ter taxa de inscrição. Vai ter taxa de inscrição para cada time. R$150 para cada time. Vai ter que pagar R$150. Precinho bacana, nem muito alto, nem muito baixo. Certo? Valor arrecadado na inscrição vai ser dividido igualmente para os 3 organizadores. Mas a organização vai ganhar? Vai. Os 3 organizadores vão ganhar um dinheirinho por fora. Por quê? Cara, nada mais justo de nós 3 ganhar alguma coisa, também financeiramente, porque organizar uma competição não é algo fácil, é complicado, é difícil, dá muita dor de cabeça, não é todo mundo que reconhece o nosso esforço, o nosso trabalho, porque a gente tem que escutar muita coisa de determinados times, jogadores e dirigentes, né? E a gente vai tirar dinheiro do nosso bolso para poder fazer acontecer também. Então, a gente precisa ter um retorno financeiro. Então, nada mais justo, 150 de inscrição e dividir igualmente para os 3 dirigentes. Quem são os organizadores? Chico Bill, da TVFF, Maria Brígida e René Guimarães. Nós somos os 3 principais organizadores da competição. No dia da competição, eu vou estar fazendo, né, o que eu sempre faço de melhor, que é fazer a divulgação, né, a transmissão da competição. O René Guimarães vai administrar o time dele, que é o Império Garotas, e a Maria Brígida, que vai ficar na gerência, por trás dos bastidores, para tirar dúvidas das equipes, das jogadoras, né, evitar o que acontece muito, jogadoras, né, atrapalhar o pessoal da mesa com dúvidas. Então, dúvidas, Maria Brígida.
é a gerente, vai tirar todas as dúvidas e guiar os times para os jogos subsequentes, tá? Qualquer coisa é só entrar em contato comigo, esse aqui é o meu telefone, 94992358300 e o Instagram da TVFF, TV de Futebol Feminino, tudo junto, certo? Essa é a ideia da TVFF, junto com Maria Brígida e Renê Guimarães, para o segundo semestre, se possível em agosto, colocar em prática o primeiro torneio Tríplice Aliança de futsal feminino. No mais, beijo para vocês, tchau!